Bom, pessoal, hoje, antes da gente iniciar a nossa próxima pergunta, eu só queria fechar a pergunta de número 14, né? Do domingo passado, foi trabalhada a pergunta 13. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? E aí, através de Vando, né, ou seja, quem veio pode perceber que nós não somos capazes de guardar perfeitamente a lei de Deus. Não porque há uma falha na lei, mas é porque há uma falha em nós, né? Com a queda, nós nos tornamos pecadores. Então, a incapacidade de guardar a lei não é por conta da lei, mas é por conta nossa, do nosso coração, que agora é inclinado não para fazer aquilo que agrada a Deus, mas para agradar o nosso próprio pecado. Né? Então, isso na teologia nós entendemos que é o efeito da depravação total do homem, uma queda que por todas as faculdades do homem, espirituais, emocionais, racionais, e etc. E aí, a pergunta 14 ela é semelhante a esta. De Benito do Mouse. Ah, não é essa. Yeah. A pergunta 14 ela trabalha justamente, Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Então, ela está um pouco ligada ali à pergunta de número 13, certo? Por isso que a gente não vai se debruçar muito nela. Então, eu só queria tratar com vocês a questão da resposta dessa pergunta. Boa. Então, a resposta para essa pergunta, se Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei, pelo catecismo, ela é respondida da seguinte maneira, que Deus nos criou bons e capazes, certo? Mas em Adão caímos e nos tornamos pecadores incapazes de obedecer perfeitamente a sua lei. Não somos pecadores por erro de projeto. Tá? Deus ele não criou o homem pecador, criou o homem bom, correto, justo, dotado dos atributos morais do próprio Deus quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, mas por um desvio de rota, o homem agora ele torna-se incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso que na teologia nós afirmamos que ninguém, por conta própria, tem o desejo de buscar a Deus. Ninguém. Como eu falo, ninguém acorda na bela do domingo reconhecendo por si só que é pecador e que necessita da graça de Deus e agora eu vou buscar uma igreja para poder tomar minha decisão. Não existe isso porque o coração do homem impede o homem de fazer esse ponto aí. Então, ele se torna incapaz de obedecer à lei. Então, é uma pergunta que está muito atrelada a que nós vimos na semana passada. Pois bem, dito isto, vamos ver a nossa pergunta de hoje, tá? Pergunta de número 15 do catecismo. Então, se você tem o catecismo, nós já estamos na pergunta de número 15, que é: já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Então, nós vimos nas duas últimas aulas que ninguém pode guardar a lei. Nós estudamos nas aulas anteriores um pouco sobre toda a fundamentação teológica por trás da lei de Deus, né? Dos 10 mandamentos, que é que os mandamentos eles requerem de nós em termos práticos e tudo mais. Mas aí a gente chega a um problema. Bom, se ninguém é capaz de guardar a lei, então por que Deus ele, nos deu a lei? Né? Por que ele deixou a lei sabendo que nós não iríamos conseguir guardar a lei? Será que é algum tipo de pegadinha, né? Deus ele quer brincar conosco nesse sentido? Bom, para a gente poder entender essa questão da lei, tá? Nós precisamos fazer algumas perguntas de reflexão aqui. Por exemplo, você já tentou obedecer o favor de Deus através das suas obras? Sim ou não? Creio que todos nós, né, em algum momento da nossa trajetória cristã, caímos nessa tentação, exatamente, de tentar merecer o favor de Deus através das nossas obras. Principalmente quando a gente não tem a compreensão plena do que é a graça de Deus. E às vezes, até quando a gente tem a compreensão, a gente acha que devemos fazer algo para tentar merecer, né? Na nossa sociedade, que visa muito essa questão de meritocracia, né, isso é muito bacana. Eu já conheci pessoas que elas caminham já há muito tempo na fé, mas elas têm dificuldade de entender
essa questão da graça de Deus e não ter que fazer algo para merecer o amor, a bondade e a graça de Deus. Então elas ainda ficam nesse sentido de que, tipo, eu preciso fazer algo porque a graça por si só parece que não é suficiente para acalmar aqui o meu coração. Oi, João. Na minha caminhada cristã, eu fui ensinada que se eu fosse dizimista fiel, eu nunca ia ter dificuldades financeiras. E por muito tempo eu acreditei nisso e achava assim, no dia que eu não dizimar, no mês que eu não dizimar, o devorador vai vir, eu vou passar por dificuldade. Só depois de um tempo que realmente eu conheci que não é dessa forma. Infelizmente, isso não é um caso só. Foi. E começou a introduzir na minha mente o ensino correto. De perguntar tudo que nós temos é pela graça, e que mesmo que no mês que eu não pudesse, ou fechasse, eu não ia deixar de ser fiel a mim, nem ia deixar de sustentar. Não, mas isso é muito mais comum do que a gente pensa, tá, gente? Várias pessoas estão na igreja com essa mentalidade de que, tipo, eu preciso fazer algo para complementar o efeito da graça na minha vida. Então, o cara não pode faltar um culto, o cara tem que estar em todas as programações da igreja, o cara tem que estar sendo dizimista fiel, porque senão o migrador, devorador, cortador vai vir, né? O povo faz logo esse pânico na cabeça do pessoal. Isso é muito um resquício da própria mentalidade católica romana. Os católicos eles têm essa ideia. Se você perguntar para um católico se eles creem na graça, eles vão dizer que sim, eles creem na graça. Mas é a graça mais as boas obras, né? Então, é um complemento da graça, ela não é suficiente na mentalidade deles. Então, essa pergunta de hoje, ela toca justamente nesse cerne da lei e do evangelho. Porque quando nós pensamos nessa pergunta, se nós somos incapazes de cumprir a lei, por que então temos a lei? Por que recebemos a lei? Por que Deus deixou a lei dele para nós? Sabendo que nós seríamos incapazes, não por um erro de fabricação, mas por um erro de rota, por um erro de desvio. Que é justamente o ponto, né? Então, antes da queda, nós éramos totalmente capazes, plenamente capazes de obedecer à lei. Após a queda, veio essa incapacidade. Só que aí entra em dois extremos, né? Nós temos a questão da lei e do evangelho. Então, tem pessoas que estão na igreja, estão na caminhada cristã e vão entender que é necessário merecer o favor de Deus através de boas obras. Então, vão se agarrar a todos os princípios da lei. Então, eu tenho que viver perfeitamente a lei, eu tenho que cumprir cada tio, cada vírgula da lei para poder merecer o favor de Deus. Só que a gente também tem um outro extremo. Pessoas que entendem o efeito da graça de uma maneira equivocada. E aí vai dizer, não, eu não preciso da lei, vou viver a vida como eu bem entender, porque é a era da graça, né? Quem nunca escutou isso, né? A gente não está mais na época da lei, estamos na época da graça, né? Como se a lei ela não tivesse mais validade para nós. Nós já vimos em aulas anteriores que a lei continua válida para nós. A grande questão é qual é a função da lei nesse momento que nós vivemos pela graça? Será que ela perdeu toda a sua validade? Será que ela deixou de cumprir? Ou será que ela tem um algo que nós podemos fazer, né? Então, já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Tem alguns textos que eu queria que vocês abrissem aí para a gente ler, que isso vai ser o nosso pano de fundo para começarmos a entender aqui toda a fundamentação teológica do que nós estamos estudando. Primeiro, Romanos 3:20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. É o quê? 3:20. Oi? Não, eu estava pensando em Romanos, já para cumprir Isso. questão aí. Vamos lá. Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então, Paulo aqui em Romanos, ele deixa claro que ninguém vai ser justificado pela lei. Isso aqui já mata uma questão que é em relação, isso aí o pessoal sempre me pergunta em sala de aula, que é, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas por obedecer à lei, e por vezes a gente tem esse entendimento, a gente acha que o povo do Antigo Testamento foi salvo por obedecer à lei. Só que nós estamos vendo, diante das Escrituras, que todos os homens são incapazes de obedecer à lei, de cumprir a lei. Durante essa semana, que dirá até hoje, todos nós aqui quebramos pelo menos um dos mandamentos. Um dos mandamentos foi quebrado. Tem para onde correr, tem para onde fugir. Certo? Tem gente que quebrou os 10. Tem gente que quebrou, conseguiu a proeza de quebrar os 10 aí. Mas pelo menos um você cometeu. Então, não tinha como o povo ser salvo pela lei no Antigo Testamento. O povo no Antigo Testamento era salvo pela graça. Mas, Mateus, Jesus não estava no Novo Testamento. Sim, ele não estava na sua pessoa física, mas ele estava na promessa. Então, as pessoas criam na promessa do Messias, criam na mensagem da redenção, que era ensinada pelos sacerdotes por meio dos sacrifícios, e isso dava a salvação. Era a salvação pela graça, a justificação. Tanto é que Paulo vai usar o exemplo do próprio Abraão, lá em Romanos 4, para explicar na prática o que é a justificação. É crer na obra de outro. Então, você é justificado. Então, Abraão creu na obra de Deus, mesmo sem ver a obra de Deus. Todos nós aqui cremos na obra de Cristo, mas nenhum de nós estava lá no Monte da Caveira vendo Cristo ser crucificado. Nós cremos pela fé que ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e por meio dele nós temos a graça de Deus. Então, a justiça dele agora é imputada a nós. E o nosso pecado foi imputado a ele lá na cruz do Calvário. Então, Romanos vai deixar claro isso daí. E ele vai dizer também que a lei, que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, né? Então, aqui a gente já começa a introduzir um pouco sobre as funções da lei. Por exemplo, Calvino, nas suas Institutas, ao falar da lei, ele vai falar do tríplice uso da lei. O primeiro uso é o uso político e civil, certo? Que se refere ao papel da lei em conter o mal externo na sociedade. Então, a lei, ela serve nesse sentido aí de refrear o mal. Então, quando a gente pega, por exemplo, a lei civil de Israel, a base da lei civil de Israel era a lei espiritual, era a lei moral. Então, os 10 mandamentos eles servem de base para a construção da lei civil. E qual era o intuito da lei civil ali? Era transformar o coração? Não, era impor limites ao pecado e à maldade do homem. Então, as leis civis, elas existem não com o objetivo de transformar o coração. Porque se a lei existisse para transformar o coração, os presídios estariam cheios de bons samaritanos, né? Mas não transforma. A lei civil, ela serve para impor limites através de sanções da consciência moral e da ordem social, que é o que nós chamamos da graça comum. Então, é a forma da graça de Deus de refrear o mal na sociedade. Então, o primeiro uso da lei é o uso político e civil. O segundo uso é o uso pedagógico e teológico, que é justamente o que Paulo vai falar aqui em Romanos 3:20. A lei, ela atua como um espelho moral. A lei, ela revela o pecado, ela expõe a culpa, ela conduz o indivíduo à graça, certo? Então, um dos objetivos da lei é justamente revelar o nosso pecado. Paulo vai dizer que antes da lei nós não sabíamos assim, entre aspas, o que era pecado. A gente sabia o nome, sabia que era errado. A lei vem e dá o rótulo. Ela vai dizer, olha, se tu pegar uma mulher que não é tua, isso é adultério. Então a lei, ela rotula o pecado, ela confronta o pecado e ela revela o pecado do nosso coração. Então eu sei que pela lei, a mentira é uma quebra do 9º mandamento, certo? Então, ela expõe a nossa culpa. A lei, ela não tem o objetivo de salvar. A lei, ela funciona como uma advogada de acusação. Ela está ali apontando, olha, você é pecador. E agora você precisa de alguém que possa lhe defender. E não é o Chapolin Colorado. E conduzir o indivíduo à graça. Então, a lei, ela faz esse elo, né? Tipo, ó, você está perdido, você não consegue obedecer, você precisa de alguém para te ajudar a sair desse buraco aí. E o terceiro uso que Calvino vai nos mostrar é o uso normativo e diretivo, né? Que é o uso didático para o crente. Então, para o crente, a lei funciona como uma regra de vida, não como um meio de justificação, mas de santificação.
Então, a lei, ela nos foi dada não para nos justificar, não para que a gente pudesse alcançar justiça por meio da obediência dela. Até porque ninguém aqui nesta sala consegue cumprir os 10 mandamentos à risca sem pecar, seja em um momento sequer. Né? Em algum momento nós vamos quebrar. Mas ela serve como meio de santificação. Então a lei, ela me lembra o quê? Poxa, eu fiz isso aqui, mas eu tomei o nome de Deus em calma. Eu quebrei a lei. Eu preciso buscar me santificar. Então a lei, ela não é esse elo de tipo, eu preciso obedecer para merecer. Não. É porque eu já recebi a graça que agora eu sou capacitado pelo Espírito Santo a obedecer. Fala aí, mano. Eu podendo falando sobre esse ponto aí específico, né? Uhum. Aí vai dizer o seguinte, né? A lei, ela nos leva até Cristo, porque a gente não consegue se salvar, então, simplesmente a gente precisa recorrer a um Salvador. E aí, diante desse Salvador, a gente entende que é ele que nos salva, e a gente pergunta assim, e aí, qual é a função da lei? Isso. Aí Cristo vai olhar para a gente, então, vamos ler aqui, ponto por ponto, olha, não vai ter agora tu não vai ter mais outro Deus. Agora tu não vai olhar para a mulher próxima. Agora tu não vai tomar o nome de Deus em vão. Agora tu não vai cobiçar o que é do próximo. Ou seja, é Cristo nos avisando Isso. que é que a santidade dele ele exige de nós. Né? Que ele é santo e que por isso ele precisa que a gente também seja santo. Né? Então, a lei acaba cumprindo essa função, né? De ser referencial que aponta para a santidade de Deus. Isso. A lei, ela não salva. Sempre entendam isso. A lei, ela não salva. Isso muda a forma como a gente pode ler o próprio Antigo Testamento, né? Nesse sentido que ela não salva. Ela indica a nossa falha, como quando Bencultor na fala de Nicodemos. E agora, pelo processo da santificação, eu entendo que para viver a vida de Cristo, eu preciso atentar para esses princípios. Para obter a salvação, não, porque ela já foi obtida por mim, eu já tenho ela. Agora, em obediência, em amor, eu vou buscar, pelo poder do Espírito Santo, também não é. É interessante que todo o processo da salvação, o único papel do homem no processo da salvação é reconhecer que é pecador miserável. O único papel do homem é esse: é olhar para a lei de Deus e dizer, eu estou perdido. Eu sou um miserável pecador, eu quebro a lei de Deus, eu quebrei a lei de Deus. Porque o resto é tudo obra dele. É Cristo que chama, é Ele que salva, é Ele que justifica, é Ele que coloca em nós o Espírito Santo, e é o Espírito Santo em nós que nos move a viver uma vida de acordo com essa graça, nos preserva, porque sem o Espírito Santo, a gente não iria aqui não. Quem coloca o desejo de buscar a Deus no nosso coração, mesmo regenerado, é o próprio Espírito Santo. Quem coloca o desejo de buscar a santificação é o Espírito Santo. Quem preserva a nossa vida até o final é o Espírito Santo. Por isso que ele é visto na Bíblia como o selo, como o penhor, é a garantia de que nós chegaremos no final da caminhada na Nova Jerusalém. Então, a única função do homem na salvação é reconhecer: eu sou pecador e preciso de Cristo. Você não tem. Oi? Até a fé. Até a fé é ele que dá. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então a fé, para crer nele, é ele que coloca no nosso coração. Vê que coisa. E isso também nos mostra o tamanho da malignidade do pecado. Tá? Você vê que o pecado, ele nos incapacita até mesmo de buscar aquilo que é bom. E aquilo que é bom no nosso coração, por meio da graça comum, aos olhos de Deus, não é bom. Por quê? Porque é movido pelo pecado. Tá? Então, temos esses três usos da lei. Tá? Político ou civil, pedagógico ou teológico e normativo ou diretivo. Certo? Seguindo. O texto que nós lemos de Romanos, tá? Veja que ninguém será justificado por obras da lei, em razão de que pela lei vem tendo conhecimento do pecado. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio, certo? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Eu gosto desse texto aqui de Paulo, quando ele fala que a lei ela serviu de aio. O que era um aio? O aio era um tipo de servo que ele tinha a função de pegar na mão e te levar para algum lugar, para te direcionar.
Então a lei ela funciona como um mestre, como um professor que vai pegar na sua mãozinha e vai dizer, filhinho, você é pecador, miserável, você quebra a lei de Deus todos os dias e você precisa de um Salvador. Esse Salvador é Cristo. Deixa eu te encaminhar aqui até ele. Esse é o aio. Essa é uma das funções da lei, servir de aio, para nos conduzir aqui, a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pela fé na lei? Não, pela fé em Cristo, pela fé na graça. Essa é a construção lógica aqui e retórica que Paulo vai trabalhar. Então, a lei, ela serve de aio. Romanos 7,7 vai dizer, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Romanos 7, Paulo ele vai nos falar aqui de um conflito que creio que todos nós aqui vivenciamos na nossa caminhada cristã, que é justamente, fomos salvos pela graça, mas o bem que nós queremos, por vezes nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos, porque agora nós temos o entendimento do pecado, este nós fazemos. E aí Paulo vai explicar que a razão disso é porque o pecado ainda habita no nosso coração. O verbo habitar ali no grego, ele está construído de uma forma que indica um morador antigo. Tá? Imagine você morando numa casa desde que você nasceu. Essa é a ideia ali do pecado habitar. Então, o pecado ele habita no nosso coração desde o nosso nascimento. Nós somos livres do poder do pecado, pela graça e pela justificação. Nós podemos agora, por meio do Espírito Santo, dizer não ao pecado, não cometer aquele erro, porque nós sabemos que vamos quebrar a lei de Deus e tudo mais, mas ainda somos vítimas da presença do pecado no nosso coração. E aí vem o conflito. E Paulo vai trabalhar desse conflito de obras da carne e fruto do Espírito lá em Gálatas. Né? A quem você alimentar terá mais força. É um inquilino chato, não paga aluguel. É um inquilino chato. Ele não vai. Justamente, é um inquilino chato. E é o pior dos inquilinos, por quê? Porque ele abre a porta para tudo que é de ruim entrar. Né? Então, Paulo vai dizer, olha, o pecado ainda habita. Aí alguém vai dizer, então, Paulo, lascou. Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? Então, Paulo vai trabalhar a questão da lei. Porque aí alguém vai argumentar, então, Paulo, a lei é pecado, né? Então, Paulo vai dizer, não, de modo nenhum, a lei não é pecado. A lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que está nos 10 mandamentos é bom, perfeito e agradável. O problema, como eu falei, não está na lei, está em nós. O problema não é a lei, o problema é o nosso coração, pecador, rebelde. Nós não teríamos conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Isso não significa que antes da lei, os homens eram inocentes de seus pecados. Porque como nós vimos, como eu preguei na semana passada, Deus colocou a lei dele no coração dos homens. Então, todos os homens têm o senso de certo ou errado por conta da lei escrita no coração deles. Por isso que Paulo vai começar Romanos dizendo que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, ninguém vai chegar no dia do juízo diante de Deus e falar, eu não sabia, eu não conhecia. Não, todos têm conhecimento da lei. A questão é que a lei, como eu falei, ela dá nomes aos bois. Né? Ela rotula, ela mostra que você é pecador. Que aquilo que você fazia, mesmo sabendo que é errado, mas achando normal, é uma quebra do padrão de Deus, é uma quebra da vontade de Deus. Então, ela revela o pecado. Além disso, a lei, ela revela o caráter de Deus, certo? A lei, ela não é arbitrária, não é um conjunto de regras arbitrárias. Ela vai revelar o caráter de Deus. Veja que quando Deus ele institui a lei, se você vai lá para Levítico 19:2, vamos ver que há uma exigência de santidade. Essa exigência de santidade, ela está ligada diretamente à natureza divina de Deus, certo? Então, agora Israel, como povo de Deus, deveria viver em conformidade a essa santidade de Deus, certo? Então, a lei é para que o povo ali pudesse espelhar essa santidade de Deus, né? Ou seja, cada mandamento, cada um dos 10 mandamentos vai refletir a santidade, a justiça e a perfeição de Deus. Então, cada um deles vai refletir isso daí. Quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ele nos dotou desses atributos morais, santidade, justiça e perfeição.
todos eles foram corrompidos pelo pecado. A nossa santidade é manchada, a nossa justiça é manchada, a perfeição nem se fala, e por aí vai. Então, quando Cristo vem nos regenerar, veja que a palavra regeneração, ela tem um peso nesse processo. Porque não é somente corrigir algo, não é somente botar um band-aid no meio de uma ferida, né? É transformar mesmo, certo? Eu costumo fazer quando eu dou aula de teologia bíblica, eu costumo fazer um comparativo bem interessante. Quando Deus ele criou o mundo, ele pega uma massa totalmente disforme, ele faz do caos a ordem. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Então, o mundo, a criação, era aquele caos. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus foi dando forma ali. Então, quando Deus ele criou o homem já era esse ser sem esse caos interno. E agora, com o pecado, o processo inverso acontece. Agora, Deus ele pega o caos novamente, mas não no cosmos, mas sim no homem, e vai transformando ele em ordem, com o processo da regeneração. Então, Deus ele pega agora essa massa desfigurada pelo pecado, que é o homem, e por meio da regeneração, vai colocando tudo em ordem. Veja que o processo da conversão e da santificação ele é sempre progressivo. Você se converte e no outro dia você já não está no padrão perfeito de cristão. Tu ainda continua pecando, tu ainda continua inclinado para os mesmos vícios. Assim como Deus ele criou progressivamente a criação, primeiro dia, segundo dia, o processo da santificação também vai sendo trabalhado da mesma forma. Na aula passada, a gente discutiu isso, e assim, essa compreensão de que o homem ele não foi criado mal, sim, e que ele não foi criado com algum defeito, isso revela o poder de destruição que o pecado fez na humanidade, né? E aí é um problema de caráter moral, né? E essa moral que foi completamente corrompida nas diferentes dimensões faz com que o ser humano ainda deseje, de maneira assim, meio que descontrolada muitas vezes, o pecado. Isso. E aí, mesmo estando em Cristo, o pecado ainda exerce essa influência, né? Por quê? Porque ele nos atingiu em todas as dimensões, né? Isso faz com que a gente também problematize, por exemplo, pessoas que vão lutar pelo pecado o resto da vida, em alguma área da vida, né? Você pega, por exemplo, esse é um debate muito polêmico, mas é uma realidade. Uma pessoa que hoje tem um desejo homoafetivo, né? Essa pessoa vai ter que lidar com esse desejo para o resto da vida, né? E o que Cristo quer é que ela simplesmente lute contra aquele pecado, porque agora, entendendo que foi o plano da salvação, entendendo quem Cristo é, essa pessoa vai lutar contra o pecado, mesmo muitas vezes a carne e essa dimensão moral sendo corrompida, nos empurrando para algum desejo que a gente não quer. Exatamente. Né? Essa é a grande beleza do Evangelho também, né? Por quê? Porque é um processo de mudança de mente, né? Você sabe que o seu desejo, muitas vezes, não é condizente com o Evangelho, mas mesmo assim você diz, não, eu preciso lutar. O que Vando pontuou é interessante porque antes do Evangelho, antes da graça, você poderia pecar sabendo que era errado, mas isso não ia pesar na tua consciência. Você ia fazer tranquilamente. Eu sei que é errado, mas vou fazer. Agora, com o Evangelho, você pode até pecar, mas não por desejar pecar. É por um acidente de percurso, é por conta da tua natureza caída. E aí, quando você peca, você agora tem aquela consciência. Por pequei, você busca o quê? Perdão, regeneração, santificação. Só que tem esse ponto. Tem gente que vai passar a vida tendo que lutar contra um pecado que todo dia vai assediar ele para cair. Eu costumo dizer que não existe ex-gay. Existe um gay que foi salvo pela graça. E dependendo do grau de envolvimento dele, ele vai passar uma vida lutando contra o desejo homoafetivo. Ponto. Acabou. Tanto é que muitos que se convertem optam por viver uma vida celibatária. Porque sabem que não vão conseguir satisfazer sexualmente uma mulher, sabem que não vão ter desejo ou atração por uma mulher.
né? Recentemente lá eu estava no discipulado lá no Prado, com Natália, que foi líder social, e ela falando de um dos travestis que eles estão evangelizando, e ele está tendo conhecimento do Evangelho, e ele já disse, olha, quando chegar o momento, eu já sei que eu não vou me casar, eu vou viver uma vida celibatária, eu já estou tomando remédio para que isso possa mitigar os meus hormônios, os desejos sexuais, porque eu sei que eu não vou conseguir satisfazer uma mulher, e eu vou ter que lutar o resto da minha vida com esse tipo de desejo, com esse tipo de vontade. Mas o que é que capacita essa pessoa a viver? É a lei? Não, é a graça, é o Espírito Santo. A lei ela só vai dizer, olha, não vai por esse caminho porque vai dar ruim. Que deseja que funciona nele sem querer. Isso. O mandamento ele não vai querer. O que impulsiona é o Espírito Santo. Tá? Humanamente falando, nenhum de nós queria estar aqui hoje. Humanamente falando, nenhum de nós quer obedecer à lei de Deus. Né? Humanamente falando, a gente quer mentir, a gente quer roubar, a gente quer tocar o louco aí. Mas o Espírito Santo, ele nos move a essa vida de obediência. Não porque ela vai nos salvar, mas porque nós já somos salvos e agora nós entendemos que assim nós agradamos a Deus. Então, a lei, ela, como já vimos, não salva, ela revela o pecado, ela revela o caráter de Deus, ela nos conduz a Cristo, então ela é o aio para nos conduzir a Cristo, certo? É um tutor que conduz a Cristo, e ela orienta a vida do salvo. Então, a lei é a forma de nós guiarmos a nossa vida agora. Lá no Sermão do Monte, o que Jesus faz é nos trazer a ética do reino com base na lei. Então, tudo que nós precisamos agora viver, né, como salvos pela graça, está ali expresso naquilo que ele vai ensinando no Sermão do Monte. Nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais, o que nós temos é a aplicação prática e doutrinária de tudo aquilo que Cristo ensinou nos evangelhos. Eu acho fascinante a carta aos Romanos, porque Paulo trabalha a doutrina, capítulo 1 ao capítulo 11, explicando detalhadamente todo o processo da salvação. Paulo já começa tratando do problema universal da humanidade, que é o pecado. Todo mundo pecou, todo mundo está debaixo da ira de Deus. Mostra a solução do pecado, mostra o que é a justificação pela fé, mostra o que é a graça, mostra como que nós vamos viver. Capítulo 8 de Romanos, Paulo mostra que o Espírito Santo nos capacita a viver dessa forma, né? Porque ele termina o capítulo 7 com um grito de desespero: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo de morte? E ele vai dizer, calma, calma, não criemos pânico, né? Vem aí as referências aí, denunciando a idade. E aí, capítulo 8, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, mesmo ainda vivemos com esse corpo corrompido pelo pecado, não estamos debaixo mais da condenação. Paulo vai falar que nenhuma condenação há, que nós somos libertos. E aí, no capítulo 12, Paulo vai dizer, olha, irmãos, diante de tudo que eu expus para vocês, como é que vocês vão viver na prática todas as verdades do Evangelho? Aí ele começa, olha, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos transformeis, não vos amoldeis neste mundo, mas transformai-vos, né? O verbo transformar ali, ele está na voz média. No grego, a voz média, o sujeito ele sofre e pratica a ação ao mesmo tempo. Então, transformar pela renovação do Espírito, o Espírito Santo atua, movendo essa transformação, e eu atuo cumprindo essa transformação por meio do quê? Da santificação, da busca dos meios de graça e tudo mais. E aí depois ele vai começar, olha, ame seus inimigos, faça isso, faça aquilo, use os seus dons para a unificação da igreja. Então, a lei, ela serve como uma bússola, né? Como uma orientação, tá? Vamos lá. Tudo que eu já falei estava aqui. Exploração. Bom, a lei e o evangelho, elas não são opostos, tá? Isso é um erro muito comum. A gente acha que lei e evangelho, eles estão em oposição, mas não estão. Eles exercem funções distintas dentro do plano redentivo. Então, a lei, ela faz o quê? Revela o pecado, expõe o problema e estabelece a justa condenação. E o evangelho, ele revela a solução. Então, ao revelar a solução, ele não está anulando a lei, porque a solução depende da revelação do pecado.
o pecado revelado, agora eu posso correr para a solução. Ele expõe o problema. Então, a grande questão da lei é que ela só expõe o problema, mas ela não diz como tu vai resolver esse problema. Tipo, ó, só obedece aqui, tu vai... Não. Aí ela vai apresentar o quê? A Cristo. Olha, eu não posso resolver o teu problema, eu só estou expondo. Quem pode resolver é Cristo. Então, toda a lei de Deus, ela tem esse intuito de apontar para Cristo. Por isso que é sempre necessário nós fazermos a leitura do Antigo Testamento sempre aonde isso aqui está apontando para Cristo. Aonde a lei de Deus ela aponta para Cristo? Aonde o primeiro mandamento aponta para Cristo? Aonde o quinto mandamento aponta para Cristo? Aonde o oitavo mandamento aponta para Cristo? E ela estabelece a justa condenação. Então a lei ela está te dizendo, olha, tu é condenado, tu está debaixo da ira de forma justa, não é injusto. Não existe injustiça da parte de Deus no trato com a raça humana, tá? E aí o evangelho ele provê a justificação pela fé. Então eles não estão brigando. Lei e evangelho não brigam. Lei e evangelho eles se complementam nas funções distintas dentro do plano redentivo. Lei e evangelho, tá? Distorções que nós precisamos evitar. Primeiro, o legalismo. O legalismo é a tentativa de alcançar justiça pelo desempenho. É como eu sempre digo, o legalista ele tem o seguinte pensamento: não precisa eu ser, basta eu parecer. Então é uma observância apenas externa da lei. Exemplo muito prático dentro das escrituras, os fariseus. Ontem eu encerrei a matéria de período interbíblico e eu trabalhei com a turma justamente o surgimento dessas seitas judaicas, né? E os fariseus, eles seguiam uma escola de interpretação bíblica, que era o Midrash. O Midrash ele interpretava a lei de uma forma bem literal, só que dentro dessa interpretação, o que é que eles faziam? Veja a astúcia dos fariseus. Vou pegar o exemplo aqui do quinto mandamento, que era o que eles faziam muito, Jesus confronta isso. O quinto mandamento vai dizer, honra pai e mãe. A lei de Moisés dizia que, no caso de uma mãe que ela ficasse viúva, os filhos deveriam ajudar ela, né? Custear ela, aquela assistência para ela. Ou na velhice dos pais, os filhos deveriam cuidar dos seus pais, certo? Bom, numa sociedade que depende da produção, era importante você ter filhos homens. Por isso que era muito importante, né? E aí, o que eles faziam? Bom, se eu não ajudar os meus pais na velhice ou na viuvez, eu vou estar quebrando o quinto mandamento. E aí, para burlar o quinto mandamento, o que é que eles falavam? Não, mas tem a lei de Corban. O que era a lei de Corban? A lei de Corban era o seguinte: se você dedicasse algo a Deus, aquele algo passava a ser de Deus e você não podia, por exemplo, dar ele a ninguém. Entendeu? Vamos supor que eu pegasse e dissesse, não, esse mouse aqui ele é Corban, ele é de Deus. Aí Zé estivesse precisando de um mouse. E eu digo, olha, eu não posso dar esse mouse para Zé, mesmo sabendo que ele está precisando, porque não é meu, é de Deus, eu sou administrador, e só estou usando. E aí o que eles faziam? Eles pegavam todos os seus bens, seu dinheiro, e diziam, isso aqui é Corban. Então eu dedico ao Senhor. Logo, ao dedicar ao Senhor, eles não podiam pegar e ajudar os pais. Porque o dinheiro, os bens não eram deles, era do Senhor. Isso é o legalismo. É uma tentativa de usar a lei e usar o desempenho para você obter salvação. E os fariseus faziam muito isso daí. Aí entra a questão da tradição oral. Então, a tradição oral era justamente essa interpretação da lei por base dos rabinos e tudo mais. Então, eles usavam ali pequenas leis para burlar a lei maior. Legalismo. E o antinomianismo, certo? É o outro extremo, que é ignorar a necessidade da lei e da justiça. É o cara que vai dizer, vai viver uma vida libertina. Eu não preciso atentar para os 10 mandamentos. Por quê? Porque eu estou na época da graça, então eu posso mentir, né? Eu não preciso atentar para os 10 mandamentos, eu estou na graça, que é o que Paulo vai combater lá em Romanos 6. Depois, em Romanos 5, Paulo vai dizer, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, prevendo já que algum espertinho fosse dizer, Paulo, então se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos deixar a vida levar a gente, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã, né? Porque aí, se a gente pecou, a gente pede perdão, a graça superabunda, tá tudo certo. Paulo vai dizer de forma nenhuma.
Não é assim que a banda toca, não é assim que se caminha, tá? Essas duas escolas estão Bem presentes, demais. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais ruins para a Igreja de Jesus Cristo atualmente é essa tentativa de a lei de uma relativização tão absurda que faz, faz incorporar aquilo que é mais característico do espírito do anticristo, né? Que é essa tentativa de negar a necessidade da santidade diante desse Deus que é santo. E aí, não, essa hipergraça faz, não, você pode ser o que você quiser, né? Isso. Porque Cristo, ele é graça, ele é amor, ele é bondade, né? E aí, deturpa por completo, né? O antinomianismo a gente vai ver muito também, quando me deu um estado aqui, nessas igrejas que agora abraçam um viés liberal, um viés inclusivo, né? Ah, pode, Deus aceita você de qualquer jeito, né? Pode vir. Cristologicamente aplicando, Cristo é o cumpridor da lei, tá? Cristo não apenas evita o pecado, mas ele cumpre tudo que Deus exige do homem. Esse cumprimento de Cristo ele não é parcial, ele não é simbólico, ele é completo, ele é representativo, tá? Cristo, ele é o redentor da maldição. Então a lei não apenas exige obediência, mas ela prenuncia a condenação sobre a desobediência. Cristo assume a penalidade que a lei exigia, satisfazendo a justiça de Deus. E ele é a nossa justiça. Então, quando o indivíduo crê, a justiça de Cristo é imputada a ele, que é a justificação. O que é a justificação pela fé? É Cristo imputando sobre nós a sua justiça. Então, quando Deus ele olha agora para nós, ele não vê mais seres humanos debaixo da ira porque quebraram a lei. Ele vê seres humanos que foram justificados pela justiça do Filho. Então, ele vê a justiça do Filho em nós. Ele não deixa apenas de ser culpado, mas ele passa a ser considerado justo diante de Deus, tá? Praticamente falando, então, o que é que a lei ela serve? Ela serve para matar a nossa justiça própria, né? Então nós devemos abandonar qualquer confiança em nossa obediência para sermos aceitos de Deus. A lei ela é espelho, não escada, né? Então use a lei diariamente para se lembrar de quão necessitado você é da graça. Quanto mais santo você vê, mais santa você vê a lei, mais precioso Cristo se torna para nós. Obediência por gratidão. O cristão obedece a lei não para ser salvo, mas porque foi salvo, né? E a obediência passa a ser um fruto de amor e gratidão e não um peso de obrigação. E a gente passa a cumprir a lei não por um peso de obrigação, mas pela gratidão, né? Santificação progressiva, a gente mostra o padrão de vida que agrada o nosso Salvador. Ela nos orienta a viver de modo digno da vocação pelo qual nós somos chamados. Errado. Eu estava uma pregação de falando de algo de potente, que ele fala que é aquele versículo que a gente sempre cita, né? Que até foi falado na aula. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal eu não feito. Ele diz que isso é aplicável, mas é uma pessoa nova na fé. Por quê? Porque aquele fala a teoria dele, né? Ele tem sim que existe um dos que vai dar nova vida, mas ele diz que muito crente que na nossa época se acomoda nisso para as pessoas ficarem com estimações. E aí ele fala que a gente sempre precisa se autoavaliar, pensando, por exemplo, ontem eu tinha aluno que eu fazia 10 pecados rotinamente. Hoje, 10 anos de igreja, eu tenho 2 pecados. Ele diz que a gente precisa ter essa visão de progressão da nossa santidade. Para que a gente para justificar a sua santidade. Então, se Paulo, que é Paulo, dizia que não fazia bem, quem sou eu para fazer? Sim. E aí tem tudo isso hoje nos dias atuais, sabe? Tem gente que pega esses textos e faz dele a lei de Corban. Tá? É o princípio da lei de Corban, dá o seu jeitinho. Exatamente. É tipo a teologia de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. O que a lei de Deus revelou sobre seu coração nesta última semana? São algumas perguntas para reflexão, né? Você tem vivido a sua vida cristã tentando pagar a Deus pela salvação ou respondendo em amor ao que ele já fez? Como a compreensão de que Cristo cumpriu a lei com você muda a sua atitude quando você falha moralmente? Então, a lei de Deus ela nos ajuda a enxergar isso daqui e apontar para aquele que pode resolver. Então,
Já que ninguém consegue guardar a lei de Deus, qual é o seu propósito? Resposta, que está lá no catecismo, que conheçamos a vontade de Deus e a natureza santa de Deus, e a natureza pecaminosa, desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina, nos exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Então, a lei não pode nos salvar, mas ela revela o nosso pecado. Ela aponta para Cristo e nos guia para uma vida que agrada a Deus. A lei nos condena para que Cristo nos salve. Cristo nos salva para que possamos, enfim, amar a lei. A lei mostra nossa necessidade e Cristo é a nossa resposta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É isto. Dúvidas? Tranquilo?